Bom, pessoal, vamos retomar, certo? Nós estávamos falando sobre a equação tirônica, né? Que é aquela equação que descreve, né, o movimento ondulatório, né, dos elétrons, né? Aquela onda de probabilidade, tá? E na aula passada, a gente tinha resolvido o problema que a gente chama do poço quadrado, né? Eu recapitulei aqui as equações que eu botei na aula passada, que só tem um detalhezinho aqui, né, que eu podia ter simplificado mais aqui os cálculos, se eu tivesse feito uma coisa que eu fiquei com preguiça, na realidade, né, de fazer e acabou ficando umas equações um pouquinho mais complexas, tá? Mas vamos só recapitular, né? O que acontecia? O que era a situação, né? O meu elétron, ele está aqui, certo? E ele pode se mover livremente para lá e para cá, tá bom? Sendo que, quando ele chega aqui em A e menos A, a gente diz que ele encontra uma barreira infinita, certo? Uma barreira infinita, né? Ou seja, ele não pode passar para essa região, nem para essa de cá. Tudo bem? E aí, certo? A gente resolveu a equação de Schrödinger, tá? A gente vai resolver de novo hoje para outro sistema, mas eu quero só recapitular uma coisinha. Lembra que a nossa solução, né, só tinha energias, certos valores de energias definidos, né? Qual era? Tinha para n igual a 1, 2, 3, né, para esse valor de n, tá? Então é como se fosse assim, ó, para n igual a 1, vamos supor que a minha energia era esse valor aqui, ó. Aqui a minha energia é 1, certo? Para n igual a 2, a gente via que ia dar exatamente 4 vezes o E1, tá? 4 vezes o E1. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar o E1 mais embaixo, para eu botar um pouco mais de energias aqui. Suponhamos que o E1 seja bem aqui assim, ó. Que seja o E1, né? O nível de energia, certo? Ou seja, aqui é uma escala de energia, tá bom? O E2 é exatamente 4 vezes esse aqui, certo? Vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Que o E2, né? A energia 2 está aqui. O E3 vai dar 9 vezes o E1, tudo bem? Vai dar mais ou menos por aqui, certo? E assim vai, o E4, E5, né? Só tem, então, existem essas energias bem definidas, tá? Por isso que a gente chama de quântica, né? Porque o elétron só pode estar nesses estados de energia bem definidos, igual os estados lá do nível de hidrogênio, tá? Mas aqui é um caso bem mais simples. A coisa o que eu tive preguiça de fazer na aula passada, né? Que ia simplificar um pouco os cálculos que eu não fiz, era simplesmente substituir a energia no beta aqui, tá? A gente achar essas equações, né? Esse aqui era os níveis de energia, tá? Esse aqui era a função de onda, né? Aquele negócio que representa a onda da probabilidade, certo? Que tinha esse beta, né? E esse beta, eu tinha chamado isso aqui de beta para simplificar os cálculos, tá? Só que esse beta, ele fica de uma forma bem simples, né? Se eu substituir a expressão da energia, né? Que eu não tinha feito na aula passada, né? Substituindo a expressão da energia, ó, aparece um π ao quadrado aqui, um h cortado ao quadrado, um n ao quadrado, e aqui temos um 8m ao quadrado, tá? Quando eu substituir tudo isso, ó, um monte de coisa vai se cancelar. Esse h cortado se cancela, a massa se cancela, certo? E aí vai sobrar o quê, ó? Esse 2 se cancela com esse 8, vai sobrar um 4 aqui embaixo, tá? E aqui vai ficar simplesmente assim, ó. Π ao quadrado vezes n ao quadrado dividido por 4 vezes a ao quadrado. Como estou dentro de uma raiz e está tudo ao quadrado, então eu posso cortar a raiz para esse quadrado de todo mundo. Então, meu beta é simplesmente isso aqui. E aí a minha solução, certo? Minha solução, ela fica bem mais simples, tá? Fica bem mais simples. Porque, primeiro, esse seno aqui ele vai ficar só assim, ó. Seno de πn sobre 4a x menos a, certo? Tudo bem? Fica assim, ok? E esse c, né, ele acaba ficando mais simples também. Por quê? Quanto é que vai ser 4 vezes beta?
aqui tem um errinho, né? Aqui tem um A, certo? Não lembro se aqui tem um A ou não, tá bom? Mas aqui tem um A, certo? Mas porque onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que 4 vezes beta vezes A, certo? 4 vezes beta vezes A, se eu fizer aqui vezes 4, corta com 4, vezes o A, corta com A, vai sobrar simplesmente πn. Então vai ficar seno de πn. E seno de πn é sempre zero, tá? Então esse termo aqui zerava, né? Como esse termo aqui zero. Como eu não tinha substituído o valor de beta e tal, analisado isso aqui direitinho, não tinha concluído isso, tá? Ou seja, esse C aqui, ele é simplesmente 1 sobre a raiz de A. 1 sobre a raiz de A. Certo? E aqui é a minha densidade de probabilidade. Tá? Ou seja, ela vai dizer o quanto é mais provável, né? E aqui, eu já falei na aula passada, né? Para quem é mais habituado aí com a função C, não consegue ver melhor, certo? Isso aqui, né? Essas equações aqui, para n igual a 1, vai dar exatamente o que a gente chama do modo normal de vibração de uma corda presa, tá? Ou seja, o elétron, na verdade, ele vibrando nesse poço quadrado é como se fosse uma corda presa, tá bom? E você toca essa corda. Essa corda ela pode vibrar de várias formas, mas existem os modos normais de vibração, né? O primeiro modo normal, essa corda ela vibra assim, ó. É uma onda estacionária, né? Ela só vibra com um ventre, para cima e para baixo, tá? Esse é exatamente o estado fundamental, aquele ponto de vista quântico, certo? Quando você... o segundo modo normal de vibração dessa corda, certo? É quando você... É uma onda que tem dois ventres, né? Uma onda assim, ó, certo? E ela fica vibrando assim, né? Que é exatamente o primeiro estado excitado quântico aqui, tá? Então seria um negócio assim, ó. Deslocado de A... Bom, é um negócio assim, certo? Pronto. É isso mesmo, certo? E assim vai, né? Se eu pegasse o próximo estado, né, vai coincidir com o próximo estado de vibração da corda, certo? Só um minutinho, pessoal. Próximo estado, pessoal, é exatamente aumentando sempre um ventre desse, né? Então, o próximo estado ele é assim, ó. Ele faz assim, 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 certo? Algo mais bem parecido com isso. E assim, todos os estados seguem essa lógica, certo? Como eu falei, né? O que essa onda significa? Né? É uma onda de probabilidade, né? Se você olhar para essa aqui, eu pergunto, onde é que é mais provável de eu achar o elétron? Para esse aqui, ó, vai ser nessa região, né? Essa região é a região onde é mais provável, que a onda é mais intensa. Se eu olhar para o segundo caso, onde é que vai ser mais provável? Nessa região aqui, ó, SS. Tá? Terceiro caso, aqui é mais provável, aqui é mais provável, aqui é mais provável. Mais ou menos igual. Tá bom, pessoal? Então, só para finalizar aqui, né? Na aula passada eu tinha deixado essas equações que não eram tão bonitas, né? Essa aqui é a expressão mais bonitinha, completa, tá? Hoje a gente vai continuar vendo, né? Uma solução da equação de Schrödinger, tá? Hoje a gente vai ver o que a gente chama de tunelamento quântico, né?
Lembrando que a gente está aqui, né, vendo as várias técnicas de resolver equações diferenciais que vocês encontram na química, tá? Que vocês encontram na química. É tironiano que vocês encontram, tá? E aí, vamos ver como é que resolve, né? A gente aproveita e vê alguns efeitos, né, que vocês costumam ver aí na química, que para entender, né, 100%, a gente tem que ver um pouquinho da matemática deles, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para o eletrolivre, certo? Vamos ver o caso do eletrolivre. O que é um eletrolivre, né? Como eu falei para vocês, na mecânica quântica, o que descreve o movimento, né, daquela onda de probabilidade é a equação de Schrödinger, que ela é assim, ó, derivada segunda com relação à posição da função de onda, mais a energia potencial vezes a função, vezes a função, tá? Então, fica o seguinte, quando a gente diz que o elétron está livre, certo? A gente diz o seguinte, que a energia potencial ela é igual a zero, certo? Então, se o elétron livre, a energia potencial ela é zero, certo? Ou seja, ele está ali para se mover, né? Está simplesmente aqui no eixo X, ele pode se mover aqui para a direita ou para a esquerda, tá bom? Qualquer um dos dois movimentos, né? Ou seja, esse termo aqui é zero, né? Esse termo é zero, certo? Então, ou seja, basicamente a gente tem que resolver essa equação diferencial, né? 2m derivada segunda, equação x2, é igual a 1e psi, tá bom? E aí o que acontece? Vamos resolver essa equação diferencial, né? Essa equação diferencial é exatamente daquele jeito que eu falei para vocês, né? Que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, né? Que é uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes, certo? Então, as funções que estão multiplicando a derivada segunda e a função que está multiplicando a própria função, né? Não depende da posição, é constantes, né? Então, por isso que é uma equação linear, né? Linear, porque tudo tem expoente 1, de coeficientes constantes. Então, os coeficientes não dependem da variável, da posição, são constantes. Então, sempre quando você se deparar com isso, você vai dizer que a sua solução, tá? Vai ser uma exponencial de um número, tá? Chamei aqui de P, geralmente é P ou uma letra qualquer, vezes a sua variável, tá bom? Você ajuda a solução desse jeito. Na aula passada a gente já tinha achado isso, certo? Mas hoje eu vou deixar claro uma coisa. Sempre você vai achar duas soluções para esse P. Por quê? Porque ela é uma equação de segunda ordem. Se fosse de terceira ordem, você acharia três soluções. De quarta ordem, você acha quatro soluções. Tá? Então, a gente sempre acha duas soluções, certo? Que realmente é o número de ordem da sua equação. Tudo bem? Então, como é que você faz? Você deriva aqui a primeira vez, tá? Então, só desce o P, deriva a segunda vez, vai simplesmente descer o P de novo, vai ficar um P ao quadrado, certo? Exponencial de Px. E eu substituo na equação, né? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vai ser igual a P ao quadrado vezes exponencial de Px, que é vezes, tá? É igual a E vezes exponencial de Px. Exponencial de Px eu corto e aqui eu acho os valores de P, tá? Então, o meu P vai ser isolando tudo aqui, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo, certo? Isolando tudo, P ao quadrado vai dar menos 2m sobre h cortado ao quadrado, tá? Tira a raiz, tudo bem? Esse E aqui, ele tem valores positivos, tá bom? Tem valores positivos, significa que esse número aqui é um número negativo. E aqui vem aquela história, né? Esse P aqui, ele vai ser um número complexo, tá? 2E dividido por h cortado ao quadrado. Certo? Você sabe que a solução é a mesma, tá? É bem parecido, né? Ou seja,
vai ser mais ou menos, né? Eu tenho dois P's aqui, né? Aquela história que eu falei. É mais ou menos isso. Então, temos duas soluções, né? Então, nas soluções, você coloca o primeiro com mais, né? Então, ficaria mais I, essa raiz aí, 2ME, sobre H cortado ao quadrado, vezes X, mais com a outra constante, exponencial de menos I, raiz de 2ME, sobre H cortado ao quadrado, vezes X. Tá? O próximo passo, pessoal, o próximo passo vai ser o seguinte, vai ser a gente usar aquela história, tá? Que eu usei, né? Só para transformar em números reais, para ficar mais bonitinho. Cosseno de θ mais e seno de θ, tá bom? Eu não vou repetir o passo tudo de novo, tá? Porque vai dar o mesmo resultado, né? Então, a minha solução aqui vai ser o seguinte, vai ser um A cosseno de raiz de 2ME sobre H cortado ao quadrado vezes X, mais um B seno de raiz de 2ME sobre H cortado ao quadrado vezes X. Tá bom? Certo, pessoal? Então, seja, a solução do elétron livre, né, é essa expressãozinha aqui. Tá? Mas a solução da equação de Schrödinger, né, de um elétron livre. Aqui, pessoal, essa expressãozinha só tem umas observações, né, que a gente precisa fazer. Primeira observação é o seguinte. Virou um cosseno e um seno, tá? Na realidade, pessoal, sempre quando for uma equação diferencial de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes, sempre vai virar um cosseno e um seno. Certo? Sempre. Sempre vai virar um cosseno e um seno. Tá bom? Isso vem exatamente daqui, porque o procedimento é sempre esse, tá? Sempre esse. Então, sempre quando for equação de segundo grau de segunda ordem, a gente já pode escrever como sendo um cosseno e um seno, tá bom? Daqui a pouco a gente vai resolver um problema, que é uma barreira de potencial, para a gente ver o tunelamento acontecendo, né? Que aí eu não vou precisar repetir esses cálculos tudinho, tá? Eu já vou jogar a solução seno e cosseno, tá bom? Ou então não, né? Ou então eu posso, acho que eu vou acabar fazendo isso aqui, que para esse caso vai acabar mais fácil fazendo desse jeito. Beleza. E aí fica o seguinte, outro detalhe, né? Outro detalhe é que eu falei para vocês na aula passada que a solução de onda, certo? A função de onda, ela é uma onda de probabilidade, tá? Então, por relação à onda de probabilidade, se eu olhar no espaço todo, a probabilidade tem que ser 1, tá bom? Então, deixa eu só relembrar para vocês, a gente usou isso exatamente para calcular aquele C, né? No problema passado, aquele C que eu botei aqui, a gente usou isso, né? Que a probabilidade, certo? De menos infinita a mais infinita, ou seja, a probabilidade em todo o lugar, certo? Do módulo πc ao quadrado de x, isso aqui tem que ser 1. Obrigatoriamente. Por quê? Porque é uma probabilidade. Tudo bem? Só que essa função aqui, ela tem um problema, certo? Qual é o problema dela? É que não tem como essa integral dar 1. Se eu for plotar essa função, eu vou ver que ela vai ser uma senoidal, tá bom? Cosseno mais um seno. Vai acabar dando ou cosseno ou seno, tá? Eu posso usar aquelas fórmulas da trigonometria, igual como eu fiz no programa passado. Eu consigo transformar isso aqui num cosseno ou num seno. Consigo transformar em qualquer um dos dois, tá? Um cosseno e um seno só. E aí eu vou ver que a minha função de onda desse elétron livre, ela é simplesmente uma onda, uma senoidal, certo? Só que ela ocupa todo o espaço, tá? Ela ocupa todo o espaço, né? Ou seja, não tem como essa integral dar zero, né? Vamos lembrar, a integral é a área, certo? Seria... Lembrando que é a integral disso aqui ao quadrado, tá bom? Mas vai acabar sendo... quando eu levar isso aqui ao quadrado, ele vai ficar um negócio assim, ó. Certo? Então, acaba sendo calculando... A lógica que eu quero passar para vocês aqui, eu consigo analisar para essa mesma função aqui do princípio, tá? Ou seja,
É porque essa área aqui dela toda, ela é infinita, né? Se eu calcular essa área toda aqui, em todo o espaço, ela é infinito. Tá bom? Certo? Ou seja, é como se o elétron ele tivesse, quer dizer, esse estado aqui, né, esse estado quântico, ele ocupa todas as posições, quer dizer, ele está em todo lugar, tá bom? Ele seria um elétron onipresente aqui, tá bom? Certo? E aí, só que isso tem um problema, né? Então não tem como você dizer que achar uma achar a probabilidade, né, de ele estar em todo lugar, dizer que é um. Por quê? Porque essa integral aqui vai para infinito, tá? Essa integral aqui vai para infinito. E aí, o que significa? Né? Isso significa o seguinte: esses estados em que você não consegue, a gente chama de normalizar, né? Em que eles não são quadrado integráveis, tá bom? Não são quadrado integráveis, certo? Ou seja, essa integral não converte para um. Esses estados que acontece isso, a gente diz o seguinte, que eles são estados que o elétron não pode ocupar. Por quê? Porque para ser um estado fisicamente real, certo? Fisicamente real, a probabilidade de achar ele em algum lugar tem que ser um. Não faz sentido você dizer que a probabilidade é infinita. Não faz sentido. Certo? Não faz sentido isso. Então, o elétron não consegue ocupar esses estados. Tá? Então, esses estados quânticos em que você não consegue integrar, né? A definição é exatamente isso. É um estado que ele não é quadrado integrável, né? Que ele não pertence ao espaço de Hilbert. Certo? Eles não são estados quânticos em que um elétron ele pode ocupar, tá bom? Aí você fala, professor, então quer dizer que o elétron não existe elétron livre, né? Existe, tá bom? O elétron não pode ocupar unicamente esse estado, certo? Um estado como esse. Mas ele pode ocupar uma combinação desses estados, tá bom? Então, ou seja, a função de onda total do elétron vai ser, na verdade, uma combinação desses estados, tá bom? Uma combinação desses estados. E aí, quando você faz uma combinação desses estados, aí você consegue achar uma função que ela é quadrado integrável, tá bom? Então, você pode ter, por exemplo, o que a gente chama de um pacote gaussiano, né? Você fazendo uma combinação desses estados, você consegue achar uma função que é assim, ó, exponencial de menos x menos vt ao quadrado sobre alguma coisa aqui também, tá? Quando você soma vários estados desse jeito, muitas vezes você pode chegar a conseguir uma expressão como essa. Esse aqui é o que a gente chama de um pacote gaussiano, né? Gaussiano porque é literalmente uma gaussiana, tá? Uma gaussiana é uma curva desse jeito aqui, né? Parece uma onda que vai morrendo aqui nas pontas e que ela está andando com a velocidade v aqui para frente. Tá bom? Certo? Só queria aqui deixar claro, né, essa ideia de um elétron livre, tá bom? Ou seja, um elétron livre você não consegue achar num estado que tenha uma energia específica, certo? Você tem que ser uma combinação de vários estados, e esses vários estados têm vários tipos de energia, certo? Na verdade, é daqui onde surge uma das desigualdades de Heisenberg, né? Aquela que a variação da energia vezes a variação do tempo, tá? Vezes a variação do tempo tem que ser menor que h cortado sobre 2, certo? Mas eu não vou entrar nos detalhes da quântica, não, né? A gente está interessado aqui em resolver a equação, tá? Então, aqui seria a solução, tudo bem? Seria a solução daquela ali, certo? Seria a solução daquela equação, né? E agora a gente vai para onde eu queria chegar, né? Eu queria primeiro fazer essa discussão do elétron livre, e agora vamos fazer aqui uma discussão sobre uma barreira de potencial, certo? Uma barreira de potencial. Que a gente vai ver que a gente chama do tunelamento quântico, certo? Então, como é que seria uma barreira de potencial, né? Então, diferente do elétron livre, uma barreira de potencial
Ele está assim, ó. Tem uma barreira, certo? Vem aqui assim. Tudo bem? Então é como se fosse assim, ó. Se eu fosse analisar aqui o meu V, certo? A energia potencial, como é que ela seria a energia potencial? O V de X, né? Seria zero, tá bom? Vamos fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, vou fazer essa barreira bem no zero aqui, tá? E ela vai ter um comprimento A. Então, ela é zero, se o X for menor do que zero, ela é A, ou ela é um V0, tá? Um V0 aqui, ó. Um V0. Se o X for maior do que zero, menor do que A, e passa a ser zero, certo? E passa a ser zero de novo, se o X for maior do que A. Bom? Então, o meu elétron aqui, ele vem livremente, tá? Andando livremente, cantarolando. Quando chega bem aqui assim, tem uma barreira, certo? Mas diferente daquela barreira que a gente viu no primeiro caso, que era uma barreira infinita, não, essa barreira é finita, então o tamanho é V0, certo? E aí vamos ver o que acontece, tá? Vamos resolver aqui a minha equação tirônica, né? Sobre 2m, d2πc dx2 mais vpc igual a fc. Certo? Vamos resolver essa equação para esse caso, tá? Só adiantando, né? Se fosse classicamente, o que ia acontecer? Classicamente falando, o elétron, ele simplesmente bate na barreira e volta, tá? Então, o elétron ele bate na barreira e ele começa a voltar, tá bom? Ele retorna. Não, se ele tiver energias abaixo aqui da energia máxima da barreira, tá? Se ele tiver com a energia que é abaixo dessa energia máxima da barreira, ele não tem como atravessar classicamente falando, certo? Ele só teria como atravessar se a energia for superior, tá bom? O que a gente vai aprender aqui é que na quântica, mesmo com energia abaixo desse nível mais alto, o elétron consegue atravessar a barreira, né? E isso, sem sombra de dúvida, é um dos efeitos mais importantes da quântica, né? Porque é uma coisa que distingue totalmente do caso clássico, certo? E isso, na realidade, boa parte da tecnologia que a gente tem hoje se deve a isso aqui, tá bom? Porque o transistor, né, ele funciona com esse princípio, tá? Então vamos lá, vamos resolver aqui nosso problema, certo? Como o meu potencial ele tem um formato para vários valores de x, então eu divido a minha equação para esses vários valores de x, tá? Então primeiro eu analiso para x igual a menor do que zero, certo? Para x menor do que zero, meu potencial é zero. Então a minha equação fica exatamente aquela equação que a gente acabou de resolver do elétron livre, tá bom? Mais um VPC, aliás, esse V é zero, tá? Então esse termo aqui vai embora, fica só esse aqui, ó, FC. Tudo bem? E essa equação foi o que a gente acabou de resolver, né? Inclusive, eu vou botar a solução aqui, ó. Um A exponencial de menos aquela raiz todinha, tá? Só que eu vou chamar de beta novamente, para a gente não... eu não ficar escrevendo aquele termo todinho, tá bom? Menos I beta x, tá? Deixa eu botar aqui o valor do beta. É raiz de 2m sobre h cortado ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a solução para x menor do que zero, certo? Agora vamos ver a solução para x entre 0 e a, tá? Então, solução para x entre 0 e a, zero menor que x, menor que a. Vamos ver essa solução aqui, tá bom? Então, essa solução, como é que fica a minha equação? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2πc, dx2, mais... O meu V0 ele é constante, tá? Ele é constante. V0 vezes πc igual a EPC. Ele é constante igual a V0. Então, está aqui ele, certo? Essa equação aqui, novamente, ela é uma equação, certo?
uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, resolve daquele mesmo jeitinho, tá? Vou supor que o meu psi é um E, px, acha a derivada primeira, acha a derivada segunda, resolve essa equação, tudo bem? Eu não vou fazer tudo de novo, senão vai ser o cálculo repetido, né? Eu já vou voltar logo aqui o resultado, tá? Mas a grande diferença aqui dos resultados, certo? É que agora o P, lembra aquele P, né, que a gente resolvia a equação, sempre dava um número complexo, né? Agora o P não dá complexo, ele vai dar real, certo? Ele vai ser assim, ó. Exatamente 2m, certo? V0 menos E dividido por H cortado ao quadrado, tá? Antes dava complexo, por quê? Porque esse termo aqui dentro da raiz tinha um menos aqui, tá? Tinha um menos que a gente botava para fora. Aqui continua tendo um menos, mas como tem esse termo V0 aqui, tudo bem? Como tem esse termo V0, e V0 é maior do que E, tá? V0 é maior do que E, né? A gente está pressupondo que essa energia ela é inferior à altura da barreira. Então, acaba que esse cara é positivo, certo? Isso tem uma diferença fundamental. Qual é a diferença fundamental? Que agora as minhas soluções, tá? Isso aqui... meu P fica mais ou menos isso. Mais ou menos isso, certo? E isso aqui, tudo bem? Ele como ele é um número real, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que a minha solução agora vai ser assim, ó. Vai ser um A, tá? Opa, chamei de A aqui. Vamos chamar de... Aqui eu tinha chamado de A e B, então aqui eu tenho que chamar de outras coisas. Chamar de C exponencial de alfa vezes x, tá? Onde alfa é toda essa raiz, mais um D exponencial de menos alfa vezes x. Tudo bem? Pronto. Então, agora a minha solução é essa. Observe que a diferença, né? A diferença da solução para cá, isso aqui, como a gente viu, vai se tornar um seno e um cosseno, tá? Se tornar um seno e um cosseno. Ou seja, é uma solução que oscila. Isso aqui são funções exponenciais mesmo, tá? Quando você coloca um i na exponencial, isso aqui pode virar uma função harmônica, um seno e um cosseno. Quando você não tem um i, são só números reais, isso aqui é exponencial normal, né? Aquele crescimento ou decrescimento exponencial, tá? A gente vai ver que a solução é exatamente isso, ó. Aqui é uma onda oscilando, tá? Quando chega aqui, ela pode crescer ou decrescer, certo? E a gente vai ver que depois ela vira uma onda oscilando também, tá? Mas a gente ainda vai chegar nessa minha última conclusão agora, né? Que agora a gente vai resolver para o caso em que x é maior do que a, certo? Em que x é maior do que a. Vamos lá. Então, para x maior do que a, novamente, vai ficar igual isso aqui, tá? Ficou a mesma coisa. Novamente, o V é zero, tá? Nessa região aqui, o meu potencial é zero. A equação fica assim, certo? E a solução vai ser do mesmo jeito, só que agora são outros constantes. Já usei o A, o B, o C e o D. Vai ser um E aqui, um Ezão exponencial de I beta X, tá? Mais um Fzão exponencial de menos I beta X. Pronto, nós temos essas... Já temos a solução para x menor do que zero, para x entre 0 e a, e para x maior do que a, tá? Mas o que acontece? O que acontece aqui, e aí como eu falei, né, que vai virar acabar sendo um seno e cosseno, mas para a gente entender perfeitamente essas nossas equações, tá? A gente precisa fazer o que a gente chama de aplicar as condições de contorno. O que é? A gente sabe que a minha função ela é assim para x menor do que zero, certo? E para x maior entre 0 e a é assim. E para x igual a zero, como é que ela é? Né? Então, para x igual a zero, certo? Eu tenho que ter uma condição. Qual? A minha função, certo? Ela tem que ser igual, tudo bem? Tanto quando ela vem aqui pelo lado esquerdo, quanto ela vem pelo lado direito.
Tudo bem? Certo? Então é como se fosse o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar aqui de novo, tá? Tá aqui o meu X, aqui o meu potencial, certo? Como a gente vai ver, aqui é uma função que oscila, né? Como a gente viu. Só que quando ela vai entrar nessa barreira, ela vira uma exponencial, tá? Uma exponencial é uma função, ou se ela for decrescente, ela é assim, se ela for crescente, ela é assim, certo? Aqui seria exponencial de menos alfa x e exponencial de alfa x, ok? E aí, o que acontece é que quando ela entra nessa região aqui, certo? A gente vai ver que a função do lado de cá tem que ser igual à função do lado de lá, porque não faz sentido a onda vir, chegar lá e fazer isso aqui, ó. Não faz sentido. Ela tem uma quebra aqui, isso aqui não faz sentido, tá? Então, a gente tem que impor essa condição, né, que a gente chama de condição de contorno, que a função ela tem que ser contínua. Ela tem que ser contínua, sempre quando ela passar de uma região para outra, certo? Tanto aqui em x igual a zero, quanto em x igual a a, né? Também a gente vai aplicar uma condição que quando ela chegar aqui, ela tem que ser contínua também, certo? Então, vamos lá. Então, x igual a zero, eu vou ter que dizer que a minha função do lado esquerdo, certo? Tem que ser igual à minha função do lado direito, em x igual a zero, tá? Ou seja, quem é a minha função do lado esquerdo, né? Vamos chamar assim, ó, esse aqui é do x do lado esquerdo, quer dizer, esse aqui é a minha função do lado esquerdo, aqui é a minha função do centro e aqui é a minha função do lado direito. Então, minha função do lado esquerdo em x igual a zero tem que ser igual à minha função do centro em x igual a zero, certo? Minha função do lado esquerdo, eu boto zero aqui, tá? Exponencial de zero é 1, exponencial de zero é 1, vai ficar simplesmente que a mais b é igual a esse termo aqui no zero também, tá? Fazendo isso aqui igual a zero, isso aqui fica zero a c mais d, certo? A mais b igual a c mais d, tudo bem? Então, temos aí uma condição, né, para essas quatro constantes, a mais b tem que ser igual a c mais d, certo? E ainda tem outro detalhe, tá? Ainda tem outro detalhe. Não é só a função que tem que ser contínua, certo? A derivada segunda também tem que ser, aliás, a derivada primeira também tem que ser contínua, tá bom? Por quê? Porque como a equação de Schrödinger é uma equação de segunda ordem, então para a derivada segunda existir, a derivada primeira tem que ser contínua, certo? Então eu vou ter que dizer que também que quando eu derivar minha função do lado esquerdo e botar no ponto x igual a zero, tem que ser igual a derivada da minha função no zero, ou do centro, em x igual a zero. Tá? Então, eu vou derivar a função que eu acabei de apagar e vou igualar uma com a outra, tudo bem? Vou fazer aqui mais rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo assim para conseguir achar esses resultados, tá? Então, vamos lá. Quando eu derivar aqui, a expressão era bem parecida com essa, né? O que muda é que aqui era A e aqui era B, tá? Então, basicamente, ia descer aqui desce um I beta aqui, e que desse um menos I beta. Então, basicamente é assim, ó, fica I beta A menos I beta B vai ser igual à derivada da de centro, né? Aqui temos um alfa C, certo? Menos um alfa D. E aqui temos a nossa segunda equação, certo? Temos nossa segunda equação. Aqui é as condições de contorno, né, que a gente chama para x igual a zero, né? Deu essa equação e essa. E aqui também a gente pode achar as condições de contorno. E aí, só que a gente também tem que fazer a mesma coisa para x igual a a, né? Tem x igual a zero e x igual a a. Tudo bem? Então, para x igual a a, vamos fazer aqui, né? Para x igual a a, para x igual a a, o que a gente tem? Que a função no centro, em x igual a a, tem que ser igual à função da direita em x igual a a. Certo? A minha função no centro
ela estava aqui, eu apaguei, mas ela era a B, C, C, né? Quando eu substituo por A, seria alfa A mais D exponencial de alfa menos alfa A, vai ser igual ao da direita, né? Quando eu substituo o A aqui. Então fica E exponencial de I beta A mais F exponencial de menos I beta A. Aqui também temos outra relação, né? Lembrando que a gente tem 6 constantes, A e B, C e D, E e F. São 6, né? Já temos 2 equações, né? Quer dizer, 1, 2, 3. E vamos achar que uma quarta equação, quando a gente disser que as derivadas, né? Em x igual a A, são iguais também, tá? Tanto no do centro quanto aqui do lado direito. E aí, o que a gente tem? Vou fazer aqui de cabeça também, tá? Vai ficar um alfa C exponencial de alfa A menos um alfa D exponencial de menos alfa A vai ser igual a I beta E. Esse E, pessoal, só tomar cuidado que não é da energia não, tá? Acabei de ver que eu usei um E maiúsculo aqui, pode confundir para ser um E da energia, mas não é o E da energia, certo? É uma constante qualquer, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A solução ela sempre vai depender de duas funções, tá? E duas constantes que você determina a partir das condições de contorno. Então fica esse E, que não é da energia, tá bom? Vou deixar claro, certo? Quando eu estiver falando dele. Beta A mais F exponencial de menos I. Aliás, aqui tem um menos I beta F exponencial de menos I beta A. E aqui nós temos a nossa outra equação. Tudo bem? Vamos agora só... vou só organizar todas as minhas equações que eu tenho aí. Certo? Nós temos 4 equações e 6 incógnitas, né? Quais são essas 4 equações e essas 6 incógnitas? Então, essa aqui que é bem simplesinha, A mais B é igual a C mais D. Aquela ali, ó. Eu vou até passar para o lado de cá, da igualdade, tá? Para ficar aqui um sistema homogêneo. Tudo bem? Depois nós temos... Eu vou deixar do lado de lá mesmo. Tá? Fazer assim. Depois nós temos A mais B igual a C mais D. Aquela ali, ó. I beta A menos I beta B igual... Aliás, eu posso até botar em evidência, né? I beta A menos B fica mais fácil. É igual a alfa C menos D. Tá bom? Temos essa aqui, que fica C vezes exponencial de alfa A mais D exponencial de menos alfa A tem que ser igual... Vou ver mais para cá porque está ficando sem espaço. C exponencial de alfa A mais D exponencial de menos alfa A é igual a E exponencial de I beta A mais F exponencial de menos I beta A. E por último, a última equação que a gente achou, com alfa e evidência aqui, aí fica C exponencial de menos alfa A, certo? Menos D exponencial, aliás, aqui é mais, de menos alfa A, vai ser igual, eu posso botar um I beta em evidência, é exponencial de beta A menos F exponencial de menos I beta A. Pronto. Nós temos essas 4 equações, tá? E temos 6 constantes aí, tá? Que a gente tem que achar, né? Então, não sei se vocês sabem, né? Do ponto de vista
matemático, né? Se você tem 6 incógnitas, para você achar o valor de 6 incógnitas, você precisa ter 6 equações. Mas aqui a gente não tem 6 equações. Nós só temos, nós só temos 4 equações e 6 incógnitas. O que significa dizer? Que não consegue achar o valor de todo mundo, né? A gente consegue achar o valor de 4 incógnitas, né? Em função só de outras duas, tá bom? É o que a gente vai fazer aqui, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos achar em função de E, certo? Aliás, vamos achar em função de E, isso mesmo. Quero achar todas as minhas incógnitas em função de E, certo? E vou achar todas as minhas incógnitas em função de, deixa eu só ver aqui, de B, certo? Depois eu vou deixar claro por que eu escolhi essas duas, tá? Então, eu quero deixar o A, o C, o C, todas as outras em função dessas minhas duas incógnitas. Tudo bom? Certo? Então, eu vou deixar claro por que eu escolhi especialmente essas duas, certo? Eu salvei aqui, essas mesmo, essa aqui, beleza. E essa aqui, é isso mesmo. Pronto, são essas duas mesmo. Vamos lá. Então, eu quero deixar em função dessas duas, né? Vamos resolver aqui. Agora, para resolver esse sistema, né? Vamos ter que fazer o melhor que a gente consegue, tá? A gente pode fazer o seguinte. Se eu passar esse alfa dividindo, não, vou fazer o seguinte. Tudo que for em função de E e B, eu vou botar do lado de lá da igualdade. E o que for função de... que não for, eu boto do lado de cá, tá? Então, vamos reescrever aqui esse meu sistema. Então, vai ficar assim, ó. A menos C menos D igual a menos B, certo? Esse outro aqui vai ficar I beta menos alfa C mais alfa D igual a mais aí beta B, certo? Isso aqui vai ficar, opa, I beta sozinho não existe, I beta A, certo? Esse aqui vai ficar o seguinte, C exponencial de alfa A mais D exponencial de menos alfa A menos F exponencial de menos I beta A vai ser igual a E vezes essa exponencial de I beta A. Tudo bem? E por último fica essa última equação também, vai ficar alfa C exponencial de alfa A menos alfa D exponencial de menos alfa A. Eu pego o termo em F, passo para lá, fica mais I beta F exponencial de menos I beta A vai ser igual a I beta exponencial de beta A. Quando eu faço isso, agora nós temos A, C, D, F. Nós temos um sistema, né? Considerando que eu quero deixar tudo em função de B e E, um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, tá? Isso aqui é cálculo que nem empréstimo, mas vamos lá. Vamos fazer aqui, tá? Como é que a gente resolve um sistema de 4 equações e 4 incógnitas? Tem várias formas de se fazer. Não posso fazer pelo método da substituição e tal, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever esse sistema como se fosse
uma matriz, tá bom? Isso vai dar muito trabalho isso. Se eu não consigo fazer de um jeito mais fácil. É, é. Função que está voltando. Beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Resolver esse sistema aqui daria um trabalho gigantesco, tá? Então, se resolvendo aqui, você ia achar as duas soluções, tá bom? Sendo que, vamos facilitar um pouco a nossa vida, tá bom? Vamos facilitar um pouco a nossa vida. E vamos supor o seguinte, que eu estou querendo soluções em que, certo? Só tenha onda ainda aqui do lado direito, tá bom? Então, aquilo que eu falei para vocês. Aqui é uma senoidal, aqui é uma exponencial e aqui é outra onda. O que acontece? Essa senoidal, ela é resultado de uma onda indo, certo? Mais uma onda vindo. A onda indo é exatamente aquele exponencial de i beta x. A onda vindo é aquela exponencial de menos i beta x. Tá? E aqui eu quero só o resultado que tem uma onda indo, que é aquele que tem i beta x, certo? Que é o que multiplica o e. Tá bom? Ou seja, eu vou querer soluções, né, em que o f é zero. O f é identicamente nulo. Tá bom? Quero achar a solução em que o f é zero. Vou fazer isso para facilitar os cálculos, tá? Eu podia fazer os cálculos em que o f sendo diferente de zero. O que ia acontecer é que eu ia achar a solução mais geral, né? Que tem uma onda batendo aqui, uma voltando, uma passando, e tem uma onda batendo aqui, uma voltando, e ainda tem um resto passando aqui também, certo? Em que tinha tunelamento dos dois lados. Mas agora eu vou querer a solução só para o tunelamento para o lado de cá, tá? Então, nesse caso, eu quero achar soluções em que o f é zero, tá? Então, isso vai facilitar muito a minha vida, tá bom? Facilitar muito a minha vida, por quê? Porque esse termo aqui vai zerar, certo? Termo zero, esse termo zero, tudo bem? E aí eu vou ter simplesmente o seguinte, ó, que C vezes exponencial de alfa x mais D de menos alfa A, e aqui temos a mesma coisa, né? Alfa C, vamos botar assim, ó, um alfa em evidência, de alfa T menos D exponencial de menos alfa A, certo? Aqui era igual a E, exponencial de beta A, e aqui era igual a I beta E exponencial de I beta A, certo? Quando eu faço isso, aqui eu só tenho, aqui eu consigo achar facilmente o D e o D e o C em função desse E, tá? Como é que eu posso achar? Eu posso só multiplicar o de cima por alfa, tá? Multiplica essa equação de cima por alfa. E eu posso somar para achar o C e subtrair para achar o D, tá bom? Então, eu vou primeiro somar, né? Então, eu multiplico toda essa equação aqui de cima por alfa, né? Aquela técnica da soma, e somo os dois, tá? Então, esse termo aqui vai cancelar com esse. Aqui vai estar 2 alfa C exponencial de alfa A. Vai ser igual, então, tem um alfa aqui, né? Um alfa. Esse termo aqui, mais I beta. Um E exponencial de I beta A, tá? Então, aqui eu já acho o meu C, tá bom? Eu vou achar o meu C, né? Eu vou apagar aqui, certo? Essas equações aqui eu não vou apagar não, porque se eu apagar não lembro mais. Então, aqui eu já acho o valor do C,
que vai ser exatamente alfa mais I beta, certo? Esses dois alfas aqui eu vou passar dividindo, então tem um 2 alfa dividindo, certo? E aqui temos essa exponencial, certo? Dividido por essa exponencial, né? Então eu posso fazer repita a base, subtrair os expoentes, tá? E aqui vai acabar sobrando um negócio assim. Menos alfa mais I beta vezes A. E aqui tudo isso multiplica o E. Pronto. Então temos aqui o valor do C. Certo? O valor do C. Vamos achar agora o valor do D, tá? O valor do D é quando eu faço essa mesma... O valor do D, eu faço essa mesma coisa, só que ao invés de eu somar, eu vou subtrair. Certo? Ao invés de eu somar, eu vou subtrair. Eu vou fazer, ó, a de cima menos a de baixo, tá? Porque esse menos com esse menos vai ficar mais e vai acabar cancelando o C, tá? Se eu fizer a de cima menos a de baixo, então vai ficar 2 alfa D, exponencial de menos alfa A, certo? Fiz a de cima menos a de baixo. Então, a de cima, né? Multiplicado por um A, então temos um alfa menos I beta é exponencial de I beta A, tá bom? Agora eu fiz a de cima menos a de baixo, né? Esse termo cancela com esse, vai ficar 2 vezes esse, e a de cima, que tem um alfa aqui, vai aparecer um alfa aqui, tá? Esse alfa eu multipliquei tudo, menos a de baixo é o menos I beta, beleza? Então já acho que o meu D, ele vai ser alfa menos I beta, certo? Dividido por 2 alfa, aqui temos um E, aliás, temos a exponencial, tá? Exponencial. Só que agora vai ser de alfa mais I beta vezes A vezes o E. Então já achamos o C e o D, tudo bem? Achamos o C e o D. Agora a gente consegue, agora a gente quer achar, agora a gente quer achar todos esses outros resultados aqui, tá bom? Né? Vamos substituir, ó, agora que eu já tenho o C e o D, eu consigo achar o A e o B, tá bom? Agora eu consigo achar o A e o B, tudo em função do E, certo? Tudo em função do E. Beleza. Então vamos lá. Primeiro vamos para a equação aqui, ó. Vou reescrever daquele jeito que estava antigamente, tá? Facilitar a minha vida aqui. Era A mais B igual a C mais D, certo? Então, A mais B igual a C mais D. Tudo bem? Então, vamos ver como é que ela vai ficar. Vai ficar assim, ó. A mais B igual a essa mais essa, tá? Essa mais essa. Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar ela aqui mais, de forma mais palatável aqui. Hum, cancela alguma coisa. Só que não vai cancelar nada. Não cancela nada aqui, tá? Não tem muito o que fazer, não. Certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, só para facilitar a minha vida, eu tenho que fazer tudo isso mais tudo isso. E beta
Se eu fizer algumas maracutaiazinhas, dá para eu deixar aí um pouco mais palatável, tá bom? Vamos lá. Então, C mais D, deixa eu só fazer aqui. Esse é exponencial de beta A, exponencial de beta A vezes o E, vou botar para lá e vai multiplicar tudo, tá? Vou botar logo em evidência aqui. De beta A vezes E. Vou ter tudo em evidência, certo? É a soma disso tudo com isso aqui. Então, esse termo aqui, ó, esse exponencial eu dividi em duas exponenciais, tá bom? E o E botei em evidência, aliás, até o 2 sobre o alfa, eu vou botar em evidência também, certo? O que vai sobrar vai ser que nós temos uma exponencial, é esse mais esse, né? De alfa mais o exponencial de menos alfa, certo? Que é o que sobrou, né? Só que tudo isso vezes o alfa, certo? Mas, agora temos o termo que envolve o I beta. Então, temos um I beta, e aqui também, beleza. O I beta também temos uma exponencial de menos alfa, menos menos esse menos daqui, exponencial de alfa. Pronto. Beleza. Isso aqui dá para a gente escrever da seguinte forma. Então, dá para escrever isso aqui, ó, como sendo. Isso aqui é exatamente duas vezes o cosseno hiperbólico. Isso aqui é menos duas vezes o seno hiperbólico, tá? Eu estou usando algumas coisas aqui a mais, né, que provavelmente vocês não viram ainda, algumas técnicas matemáticas, né, porque é o único jeito que tem para resolver, tá bom? Então, no final das contas, eu posso escrever a soma dos dois como sendo o cosseno hiperbólico de alfa menos I beta sobre alfa, seno hiperbólico de alfa, vezes o E, vezes exponencial de I beta A. Bom? Bom, tudo isso é para achar o C mais D, tá? Vou deixar isso aqui, porque se eu apagar isso aqui, eu vou perder. Vamos apagar o lado de cá. Eu vou apagar aqui também. Isso é o C mais D. Essa complicação todinha. Se eu fizer C menos D, tem que achar também quem é C menos D. Que aqui vai aparecer um C menos D. Vamos ver quem é o C menos D. Então, C menos D é esse de cima menos o de baixo, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou botar exponencial de beta A sobre 2 alfa em evidência, que multiplica exponencial. Beleza, aqui vai ficar C menos D, né? Então, C menos D, então vai ficar exponencial. É esse menos esse. Beleza, então vai ficar esse do termo do alfa. Esse menos esse, então vai ficar exponencial de menos alfa menos exponencial de alfa, mais, boto o I beta em evidência, e é esse menos esse. Tá? Então, o I beta vai ficar exponencial de menos alfa,
E agora, com menos esse, acaba ficando mais exponencial de alfa. Pronto. Então, acaba a gente conseguindo escrever de um jeito parecido, tá? Mas não é tão simples também não, certo? Porque isso aqui vai ficar menos o seno hiperbólico também, que é seno hiperbólico, né? Então vai ficar menos o seno hiperbólico. Então, vamos colocar aqui o meu seno hiperbólico. Vou botar primeiro o termo com cosseno. Vai dar I beta sobre alfa, cosseno hiperbólico de alfa, menos seno hiperbólico de alfa, vezes aquele termo. É exponencial de I beta A. Pronto. Temos o C menos D, temos o C mais B, tudo bem? Eles até que são parecidos, né? Eles até que são parecidos, tanto envolve o seno ou o cosseno hiperbólico, tá bom? E agora vamos achar o A e o B em termos desses caras aí, tá bom? Achar o A e o B em termos desses caras. O problema é que está acabando esse espaço aqui para a gente fazer, tá? Mas vamos supor o seguinte. Basicamente, é sempre alguma coisa vezes o E, tá bom? E essa coisa, vamos anotar aqui, para a gente não perder. Sempre alguma coisa vezes o E. Então, se for C mais D, essa coisa é isso aqui. Cosseno hiperbólico de alfa menos I beta sobre alfa, seno hiperbólico de alfa, certo? Vezes essa exponencial de I beta A, vezes E. Tudo bem? E o C menos D, tive com uma coisa bem parecida, né? Tem o I beta cosseno hiperbólico de alfa menos seno hiperbólico de alfa, exponencial de I beta A, vezes E. Bom, então eu o C mais B, o C menos B, menos D, certo? E aí vamos ter que... Vou resolver essa equaçãozinha aqui, só que para a gente resolver ela, eu não ficar tendo que escrever todo esse negócio aqui, certo? Vamos chamar de alguma coisa, tá? Então vou chamar, eles estão até relacionados, tá bom? Nós vamos chamar aqui de, já foi alfa, beta, vamos chamar aqui tudo isso aqui de gama e delta. Isso aqui é gama, isso aqui é delta, tá bom? Eu quero deixar aqui um pouco mais simples aqui, tá? Que vai ficar o seguinte, menos I beta B igual a, que era alfa C menos D. Pronto. Eu posso escrever assim também, né? Isso que multiplica A menos B. Pronto. Tá? E aqui eu vou escrever como sendo gama exponencial de I beta A é. Isso aqui vai ser delta exponencial de I beta A vezes E. Então, agora nós temos que resolver, né? O que a gente pode, para eu achar o A, por exemplo, posso fazer só a regra eu multiplico aqui em cima por I beta e somo, né? Certo? Posso fazer isso. Então vai ficar 2 I beta A. Aqui eu multipliquei por I beta, então vai aparecer um I beta vezes gama, certo? Mais isso aqui, mais um alfa vezes o delta.
certo? Exponencial de beta A vezes o E, certo? Finalmente, eu acho o seguinte, ó. Dividindo pelos 2 beta I, então vai ficar o seguinte. Vai ficar... Esse I beta eu corto aqui, tá? Mas esse aqui eu não corto. O 2 eu vou deixar aqui do lado de fora. Vai ficar assim. Gama mais alfa dividido por I beta vezes o delta, certo? Aqui um exponencial de I beta A vezes E. Tudo bem? Posso até substituir o valor de gama e o de... Posso substituir o valor de gama e o de delta para achar o A, tá? Vamos fazer isso aqui. O de gama é tudo isso, certo? O de delta é tudo isso também. Vamos ver se alguma coisa vai se cancelar aqui. Vou multiplicar por alfa sobre I beta. Quando eu multiplicar por alfa sobre I beta, o delta, vai cancelar exatamente esse termo, né? Vai ficar só um cosseno hiperbólico aqui. Então, eu tenho esse cosseno hiperbólico com esse cosseno hiperbólico. Então, vamos ter 2 cosseno hiperbólico de alfa. E agora aqui, a gente vai ter assim. Aqui um alfa sobre I beta. Desse seno hiperbólicozinho aqui, né? Exatamente o contrário. Certo. Aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar que temos menos, então alfa sobre I beta. Beleza, só que se eu botar esse menos para cima, ele vai ficar mais, certo? Então eu posso botar assim, mais I vezes alfa sobre beta menos beta sobre alfa. Seno hiperbólico de alfa. Tudo isso vezes exponencial de beta A vezes E. Certo? Esse é o A. Complicado, tá? Complicado que só, né? Mas é isso mesmo. Tudo bem? E aí vamos achar o B. Certo? Então o B, eu vou fazer aqui, né? Senão não vai ter mais espaço. Então o B é o seguinte. Para eu achar o B, multiplico por I beta aqui em cima do mesmo jeito, só que eu faço a de cima menos a de baixo. Então a de cima menos a de baixo vai ficar 2I beta do mesmo jeito, 2I beta B. E eu fiz a de cima menos a de baixo. Então a de cima temos 1I beta que multiplica o gama, menos a de cima menos a de baixo, menos alfa delta exponencial de I beta A vezes E. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá. E aí vai ficar o seguinte. Passo dividindo. Então, meu B vai ser o I beta corta, vai ficar gama menos alfa sobre I beta delta vezes exponencial de I beta A vezes E. Certo? Agora eu vou escrever tudo em termos de A. Faz. Tá? Vamos lá. Então, o que que, acontece agora?
posso achar o B também, tá? O B, como é que vai ser? Vamos fazer aqui de cabeça. O B, fazendo aqui de cabeça, vai ser esse gama aqui menos alfa sobre beta, que multiplica isso aqui. Certo? Então vamos lá. Quando eu multiplicar por alfa sobre beta, vai cancelar isso com esse. Certo? E vai ter um menos aqui, né? Esse menos aqui, quando eu somar com esse, vai acabar cancelando. Primeiro uma coisa que simplifica aqui, pelo amor de Deus, que já está complicado demais, né? Então, esse cosseno hiperbólico vai cancelar, certo? Porque eu tenho esse gama. Quando eu pegar e multiplicar por alfa sobre i beta, cancelar alfa, cancela o i beta, só que tem um menos, então vai ser cancelar com esse, graças a Deus. Então vai acabar sobrando só esse termo aqui. Esse termo aqui do seno hiperbólico vai ser o quê? Posso até fazer assim, já. Vai ser o seno hiperbólico de alfa que multiplica. Então, temos um alfa sobre IB, certo? Positivo, que esse menos com esse menos fica mais. Só que eu boto o menos para cima, tá? Vou deixar o i aqui em evidência. Quer dizer, boto o i para cima. Então aparece novamente o menos. Vai ficar assim, ó. Ele vai ser menos i beta sobre alfa. Menos alfa sobre beta. Vezes exponencial de beta A vezes o E. Beleza? Bom, com isso aqui a gente achou tanto o A, o B, o C e o D, certo? Tudo em função do meu E. Tudo bem? Bom, pessoal, essa é a solução, tá? Por mais incrível que pareça, complicado que pareça ela aí, essa é a solução, tudo bem? Realmente esse problema aqui também é mais complicado que eu imaginei, mas basicamente a minha solução, como é que ele é? Só quero que a gente entenda o seguinte, minha solução, ela era assim, ó, um A exponencial de beta x mais um B exponencial de beta x menos para x menor do que zero, certo? Aqui na região era exponencial de alfa x mais um D exponencial de menos alfa x para x entre A e zero, tá? E aqui por último era E exponencial de I beta x, tudo bem? Porque o F eu fiz igual a zero, né? Para x maior do que A, certo? O que é esses vários termos aqui, tudo bem? O que eu achei aí, pessoal, foi o seguinte, esses vários termos é exatamente o que eu falei para vocês, né? Se eu pensar aqui na minha barreira de potencial, tá? Essa exponencial de beta x é uma onda que está se propagando pela direita, tá? Uma onda que está se propagando para a direita, certo? Quando ela chega na barreira, certo? O que acontece? Parte dessa onda é refletida. Essa onda, isso aqui é a exponencial do I beta x. Essa onda que é refletida, certo? Tem uma parte dessa onda, ela é refletida, tá? Essa onda que é refletida é exatamente esse termo aqui, menos I beta x, tá? Uma parte da onda atravessa, né? Então ela vai decaindo, que a gente chama aqui, certo? Ela tem um decaimento, só que outra parte atravessa e ela continua se propagando, que é esse termo de I beta x. Tudo bem? Inclusive, a gente consegue achar a probabilidade, tá? A probabilidade dela ser refletida, a probabilidade dela ser transmitida. Tudo bem? Na realidade, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é achando exatamente essas probabilidades, né? Essa probabilidade dela ser refletida, ou ser
de passar, ou de ser refletido, ou de ser transmitido, a gente pode calcular como sendo simplesmente a probabilidade de ela ser transmitido é exatamente A sobre E, tá? Módulo de A sobre módulo de E. Ou seja, quando eu passar esse termo aqui dividindo e eu tirar o módulo, certo? Desse meu número complexo aqui, eu vou ter exatamente a probabilidade dela ser refletida. Tudo bem? Posso até calcular aqui, né? Então, ou seja, basicamente essas relações que a gente estava achando entre A e o E está relacionado com a probabilidade dela ser refletida. Tudo bem? Então, se eu tirar aqui esse módulo, certo? Vai ficar o seguinte. O E eu passo dividindo, então vou tirar o módulo de tudo, fica o módulo disso vezes o módulo disso. Sendo que o módulo disso aqui, uma exponencial de beta A, é 1, certo? O módulo disso aí é 1. Então vai ficar somente o módulo exponencial de beta é 1, exatamente. Então vai ser o módulo disso aqui, tá? E o módulo disso aqui a gente pode escrever como sendo a raiz de isso ao quadrado, 4, cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa, mais isso ao quadrado, mais alfa sobre beta, menos beta sobre alfa ao quadrado, seno ao quadrado, hiperbólico de alfa ao quadrado. Esse aqui seria a probabilidade de você transmitir o corpo, transmitir a onda, tá? Se eu quiser saber a probabilidade da reflexão, né, eu tenho que pegar esse, divido por esse, tá bom? E tiro o módulo novamente, tá? Não vou fazer isso porque vai ser mais uma porrada de cálculo. A gente já fez tanto cálculo hoje que talvez não, eu acho que não é interessante a gente fazer mais cálculo ainda, tá? Mas é importante que a gente entenda isso, né? Esse aqui é um dos principais resultados da quântica, né? O que a gente, é uma das coisas que a gente mais usa para mostrar que a quântica é verdadeira, né? Um dos experimentos que a gente mostra que a quântica é verdadeira. Que classicamente não era para existir a onda não era para passar, certo? O elétron era para vir e voltar. A onda passando, lembrando, isso aqui é uma onda de probabilidade. O que significa dizer? Que existe uma probabilidade do elétron passar. Então, o elétron vem, e existe uma probabilidade dele conseguir atravessar essa barreira. Tá? Se ele, assim como existe uma probabilidade dele retornar também. Certo? Classicamente falando, não existe essa probabilidade, ele sempre retoma. Então, ou seja, quando a gente monta um sistema como esse aqui e vê que o elétron atravessa, com isso a gente prova que a quântica está correta. Tudo bem? É uma das formas de a gente mostrar os resultados quânticos. Certo? Então, foi o seguinte, por a gente fica por aqui, tá? Próxima aula, a gente vai resolver só mais um problemazinho de quântica, que é o oscilador harmônico, certo? Também é um problema que é interessante para vocês, mas eu não vou resolver aqui na lousa, tá? Porque, por incrível que pareça, é bem mais cálculo do que isso que a gente fez, tá? Então, eu vou só jogar o resultado aqui para a gente, tá bom? Não vou chegar a resolver. Vou voltar a jogar o resultado e vou discutir com vocês. Certo? Então, por hoje fica por aqui. Até a próxima aula, pessoal.